Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade dos franciscanos seculares. Você encontra texto, você encontra vídeos, biografias de santos e muito mais. Aproveitando, faço um convite para conhecer uma de nossas fraternidades espalhada por esse mundo afora. Sim, há mais de 800 anos, estamos anunciando Jesus Cristo na bandeira de nosso Pai Seráfico São Francisco de Assis, na simplicidade, de forma singela e alegre. Venha nos conhecer, você que é leigo, você que é do clero secular, com certeza, na sua cidade ou próximo à sua cidade há uma de nossas fraternidades. E dando continuidade a breve história da Ordem Franciscana Secular, hoje a gente vai falar do despertar do movimento penitencial, os penitentes no tempo de Francisco de Assis. Então vamos lá, né? Aqui é a nossa fonte, que é o Manual para assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, a JUFRA, né? E foi produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Então vamos lá. Anteriormente aludimos ao fato que no final do século XII e o início do século XIII existiam fraternidades rurais de penitentes, fora dos muros da cidade, como também eremitas e reclusas. O movimento mostra-se vivo mesmo que a influência dos valdenses e Cártaro tenha neles penetrados. O coração do povo é sadio, embora faltasse guias espirituais. Como foi falado nos textos anteriores, infelizmente os padres seculares diocesanos, como a gente conhece, eles tinham uma limitação, uma certa carência na sua formação, na forma de catequizar o povo, na forma de instruir e conduzi-los. E quem dava esse suporte eram os monges e outros religiosos. Francisco e seus companheiros, no primeiro momento, chamados de penitente de Assis, com a sua vida e sua pregação itinerante, influenciaram praticamente o despertar da ordem da penitência. Muitos dos penitentes procuraram no santo de Assis e seus companheiros uma forma de vida que lhe daria toda uma espiritualidade franciscana. Tais voluntários continuaram a se chamar irmãos e irmãs da penitência. No final do século XIII, porém, começaram a predominar o nome de Ordem Terceira de São Francisco. Bom, a gente já sabe que naquela época era muito comum ter irmãos de penitentes. Uns viviam em comunidades, né? Não necessariamente morando juntos, mas moravam próximos, se reuniam, porque cada um tinha suas famílias, suas responsabilidades. Tinha outros que viviam de forma reclusa, como verdadeiros eremitas. Tinha realidades diversificadas de penitentes. Então, um grupo de pessoas procuraram vivenciar essa espiritualidade franciscana dentro desse contexto de penitentes. E Francisco acolheu a todos, que no primeiro momento eles eram conhecidos como irmãos e irmãs de penitência e depois, com o decorrer do tempo, como Ordem Terceira de São Francisco. Francisco começou a sua conversão como penitente, como já falei anteriormente em outros vídeos, como doado à igreja de São Damião, pede ao sacerdote que acolha e que possa morar com ele. Jordano de Jano apresenta Francisco em sua crônica como homem da penitência. No ano do Senhor de 1207, Francisco começou a fazer penitência no hábito de eremita. No ano do Senhor de 1209, tendo ouvido no Evangelho que Cristo lhe disse aos seus discípulos, mudou o hábito e tomou este, que os irmãos agora vestem, tornando-se imitador da pobreza evangélica e pregador zeloso do Evangelho. Ida Magli afirma que Jordano apresenta essa penitência de Francisco não como uma penitência comum e transitória, mas como um estado modo poeniente. Latim, né? Às vezes eu me confundo.
Francisco torna-se, pois, um oblato ou um converso, uma das formas de penitências conhecida também em Assis. Juridicamente, o converso era um verdadeiro religioso, pertencia ao fórum da igreja e não dependia da jurisdição civil, mas da eclesiástica. Ele, respondendo ao oficial de justiça, já se tornara livre e que não estava mais sujeito aos cônsules, visto que era servo do único Deus Altíssimo. Os cônsules disseram a Pedro: desde que entrou para o serviço de Deus, saiu da nossa alçada. E Pedro disse que iria procurar o bispo. Então aqui a gente vê que no primeiro momento Francisco, ele começou como penitente. E depois de algum tempo, com o anúncio do Evangelho, que fala dele deixar tudo, a orientação que ele dá aos discípulos, né, para ter somente uma túnica, não andar de chinelo nem de cajado, mas viver totalmente da providência de Deus, aí que veio despertar para essa nova mística, essa nova forma de ser igreja. Há menos por 2 anos, Francisco viveu na ordem dos penitentes. Francisco concluía já a obra da igreja de São Damião e trajava um hábito de eremita e, trazendo um cajado na mão, andava com calçados nos pés e cingidos por correia. Após 2 anos depois de sua conversão, alguns homens começaram a ser animados pelo exemplo dele, a penitência, e tendo renunciado a todos os seus bens, começaram a aderir ao seu hábito de isso e na vida. Então aqui a gente vê como é que surgiu a ordem dos terceiros penitentes de São Francisco, pelo próprio exemplo de São Francisco de Assis. Francisco foi aquele que sempre preocupava muito com sua forma de vivenciar o seu chamado, porque através do seu testemunho ele sabia que muitos também iam se sentir tocado em sua alma, para viver essa boa nova, viver essa nova forma de vida. Difícil traçar um itinerário percorrido por Francisco para tomar a decisão de ingressar na ordem da penitência, que o guiou e orientou espiritualmente. O bispo Guido de Assis, os monges beneditinos de Subsai, como aprendeu e aprofundou a espiritualidade deste movimento. Certamente dele recebeu muita influência e atraça disto na sua espiritualidade. Quando vão se reunindo os primeiros companheiros, eles se reconhecem como penitentes. Alguns os interrogam: de onde sois? E outros perguntavam: de que ordem sois? Eles, porém, respondiam com simplicidade: somos penitentes e nascemos em Assis. A ordem dos frades menores no primeiro momento não estava na cabeça de São Francisco, né? Eles queriam viver tal qual o Evangelho na sua simplicidade. Isso foi acontecendo, isso foi se confirmando, se desenhando com o desenrolar do tempo, né? Então aqueles irmãos que no primeiro momento eram penitentes se tornaram religiosos, pregadores itinerantes da conversão de cidade em cidade, tendo a sua própria regra com o decorrer do tempo. E a regra no primeiro momento era a forma de viver do seu fundador, São Francisco de Assis. Aí com o tempo, eles se enxergando já como consagrados, pregadores itinerantes, como religiosos, foram surgindo as outras ordens, como a ordem da Dama da Pobreza, com Clarice, e os penitentes, ou dos outros grupos de penitentes naquela redondeza de Assis, procuraram São Francisco, aí sim, para buscar viver a espiritualidade de penitente, a forma de viver de penitente com a espiritualidade franciscana. Daí surgiu a ordem dos penitentes de São Francisco de Assis, que não era novidade na época.
A gente, pelo desenrolar do vídeo, a gente vê que já existiam outros grupos de penitentes. O diferencial dessa forma é que esses penitentes agora viviam uma espiritualidade nova e também era acompanhado, a gente vai ver futuramente, pelos irmãos da primeira ordem, que não é muito diferente de hoje. Os nossos guias espirituais das fraternidades sempre é alguém direcionado pelo frade de uma ordem mais próxima de nossa fraternidade. A qual eu participo, que é a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus aqui em Fortaleza, fomos fundados há mais de 110 anos, acho que já temos 120 anos, quase isso, ou até mais. Foi fundada por irmãos capuchinhos e somos acompanhados por eles até os dias de hoje. Então, muitas das vezes, as ordens franciscanas seculares, quando são fundadas em alguma localidade, sempre tem uma ordem religiosa. Então, ou eu ser acompanhado pelos capuchinhos, pelos observantes, pelos conventuais ou pela Tó, né? E a Tó tanto masculina como feminina, né? Então, sempre existe esse acompanhamento, essa espiritualidade que é clássica, é tradição já dentro da grande família franciscana. Então, por hoje é o suficiente, e nos próximos capítulos desenrolar essa história que ainda está no seu comecinho, nos primeiros séculos, sobre a história da ordem franciscana secular. Amém? Paz e bem.